Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu. Olá, irmãos, a graça e a paz. Vamos nos colocar de pé para a gente orar, irmãos, para a gente dar início ao nosso culto. Vamos prestar culto ao nosso Deus. Bom que você está aqui e vamos entregar mais essa noite. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade. Recebe o nosso culto, recebe nossas canções, nossas orações. Que o Senhor venha a ministrar a tua palavra, Deus, vem falar conosco, nos ensinar aquilo que nós precisamos. Mas acima de tudo, Senhor, nós queremos te louvar essa noite, engrandecer o teu santo nome, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus bom todo o tempo, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar, Deus. Nós é que somos abençoados com a tua presença, Senhor, mas nós queremos te louvar essa noite e declarar como tu és santo, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Continuemos a adorar e louvar esse Deus maravilhoso. E que o Santo Espírito esteja tocando nas nossas vidas e no nosso coração. Amém.
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Tua presença, Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Declara Ele. Lugar, o desejo do coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Teu nome seja exaltado, Senhor. Glória a Deus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh,
Ele. Oh, eu sou teu. Bem forte. Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Quero construir minha vida em ti. Não vou ser abalado, meu Jesus. Tu és nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Oh, Santo, Santo tu és. Diga, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou
Só o amor dele pode mudar o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos seguir com fé. Aleluia. Glória. Passa mais bem forte, igreja. Eu vou seguir com fé. O meu Deus é maior que meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. É Ele. Diga: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas sou filho de Deus. Diga: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas eu sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso. Pra quê? Pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei mal, não. Além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida, eu sei que eu tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas eu sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Pode sentar todos, viu? As crianças
crianças já podem subir com as tios. Ok. Amém. Pois bem, vamos continuar nossa série que começamos algumas semanas atrás, no livro de 1 Tessalonicenses. Se você puder ler em casa para ir acompanhando os temas, vai ser muito bom. Eu notei que quando a gente lê e relê as Escrituras, pequenas porções, elas começam a influenciar mais a nossa vida. É uma coisa você ler uma vez e para o ano ler de novo, mas se nós estamos focando um tema, uma temática desta feita, a gente pode ir lendo e relendo, e talvez você lê antes da mensagem, depois em casa, você um dia na semana lê os textos que nós trabalhamos e Deus vai fazendo a obra em nossa vida. O propósito é esse, não só sermos ouvintes da palavra, mas aqueles que praticam a palavra de Deus. Então, a série se chama 1, 2, 3 já, focando a volta de Jesus. Nós vamos entrar para a semana um pouco mais na questão profética, ou seja, como é que é essa vinda de Cristo. Nós vamos trabalhar isso e a temática de Paulo era confortar os irmãos com a vinda de Cristo. E nas canções hoje também falamos, a primeira canção focou o Pai Nosso. E o Pai Nosso fala de vir o reino. Então, nós aguardamos o reino, mas o reino de Deus também vem para nós. Se nós estamos aptos, estamos esperando o trabalho de Deus em nossa vida, nós estamos participando do reino de Deus hoje. E a eternidade vai ser uma continuação disso, só que numa situação bem melhor do que a nossa, onde nós enfrentamos guerras, pragas, não é? Doenças, dificuldades e tantas coisas que aqui no mundo nós temos. E Paulo, ele queria encorajar essa igreja, e a gente começa a ver, várias vezes você vê uma tônica de um carinho muito especial que o apóstolo Paulo tinha para com essa igreja. Então hoje nós vamos trabalhar uma fé famosa de versos de 4 a 8 do primeiro capítulo. Quando a gente pensa numa fé famosa, eu já pensei numa pessoa famosa, que foi o Billy Graham, que faleceu alguns anos atrás, quase com 100 anos, parece. Faltavam uns meses para completar 100 anos. Foi uma grande influência em proclamar o Evangelho em grandes estádios, em muitas reuniões, e muitas pessoas conheceram a Jesus Cristo pelo testemunho desse homem. E diferente de muitos famosos, né, no meio evangélico, que às vezes pisam na bola, causam escândalos, não é? Não sabe administrar a sua fama, não é? Diferente disso, o Billy Graham, até o final da carreira, ele serviu a Deus de uma forma digna, trabalhou em palácios de autoridades, não é? Era conselheiro de presidentes dos Estados Unidos e outras questões. Um homem muito usado por Deus. E a fé que ele defendia era esta fé que nós estamos tratando nessa noite. Então eu usei essa temática, coloquei essa figura para a gente pensar. Então vamos entrar no texto, aliás, daqui a pouquinho, mas conhecer bem o Evangelho é muito importante para o crente. O Evangelho são as boas novas. Então, se você tem uma ideia mais ou menos sobre o Evangelho, você precisa se aprofundar. O Evangelho é muito importante para ser conhecido e também super importante para ser divulgado e fazer o Evangelho conhecido para a fé cristã ficar famosa. Por que a gente quer a fama do Evangelho? Porque são boas novas. E as boas novas tratam de uma pessoa muito especial, que é Jesus Cristo, que ele fez por nós. E o Evangelho é algo que nós cremos, mas algo que nós vivemos também. Na semana passada falamos da importância de seguirmos bons exemplos, de sermos bons exemplos também. E os Tessalonicenses,
as pessoas daquela cidade literalmente incorporaram o exemplo de Paulo. A gente vê isso na carta aqui. Como fazer isso? Como é que a gente faz isso sem idolatrar uma pessoa ou um líder? Idolatrar líderes é uma espécie de onda de hoje em dia. A gente bota num pedestal, quase como um semideus. Ah, esse pastor fulano é massa, né? Esse aí, tudo que ele fala, a gente acha que é quase Jesus falando. E a pessoa não tem nem, assim, a gente pensa que é um pouco superior a todo mundo. E não é assim. Idolatrar pessoas no meio evangélico seria um pecado da idolatria, como qualquer pecado de idolatria. A gente coloca essa pessoa numa situação acima de prestação de contas. A gente é errado porque nós alimentamos a vaidade dessas pessoas e a pessoa pode se achar até digno toda aquela atenção e aceitar o lugar que não é devido. Porque a pessoa que recebe a glória para o Evangelho é Jesus Cristo. É muito importante a gente saber disso aí. O apóstolo Paulo falou do espinho da carne dele. E uma vez ele disse, falando do espinho da carne, que era um mensageiro de Satanás até, mas veja como é que é interessante. Ele mostra que era a permissão de Deus para que ele não se exaltasse, que ele ficasse mais humilde. Porque ele tinha sido grandemente usado por Deus, tinha tido visões do terceiro céu, ele disse que subiu ao terceiro céu, viu coisas que, puxa, ele podia se achar numa categoria, né? Apóstolo, e aquela coisa toda, e Deus deu um espinho na carne, um sofrimento, para que ele não se exaltasse. Muito importante essa ideia. As pessoas não disseram, o pessoal daquela cidade, Tessalônica, eles não disseram, Paulo é assim porque é um apóstolo. Paulo é assim porque é pastor, cuida dos outros. Ele tem que ser assim. Mas eles viram que ele era assim porque ele seguia a Jesus. E a diferença na vida de Paulo era algo a ser seguido porque ele estava seguindo o seu mestre. Muito importante a gente ver isso aí. Eles não idolatravam Paulo nem outra pessoa. Isso aconteceu em Coríntios, lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles tinham os fã-clubes. E Paulo, naquela época, disse, nada disso. Nada disso. Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Então, vamos entrar no texto, então, aqui na tela, porque você vai ver essa ideia deles seguirem a Paulo, porque ele seguia Jesus. Verso 4 diz, sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, 5, né? Vamos lá, 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, verso 8, lá, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou-se conhecida a fé de vocês. Veja a fé famosa, né? A fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Então é interessante, nossa mensagem vai trabalhar essa questão da fé famosa. E focando o verso 4, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu. Trata-se de um povo escolhido. Falamos também na semana passada. Não só a nação de Israel era uma nação escolhida por Deus e santa, mas nós, como povo de Deus, a igreja de Jesus, é um povo escolhido. Eu gosto muitas vezes de colocar de lado todos aqueles debates, mas como é que é a eleição? E é interessante nos seminários a gente aprofundar, até no seu estudo
você diz, mas eu escolhi Jesus, e depois você descobre que Jesus escolheu você antes, né? E aí entra em todo aquele debate teológico, mas ele escolhe um e não escolhe os outros, como é que funciona? Eu vou mais pelo lado da ênfase que você vê nas Escrituras, é sempre as bênçãos da pessoa que recebeu a Jesus e entendeu que foi uma pessoa escolhida, uma pessoa especial diante de Deus. E muitos acreditamos que se Jesus Cristo fosse morrer, se você fosse a única pessoa no mundo, Jesus daria a sua vida por você. E o amor dele é tão grande, e a redenção é tão grande, que ele oferece a todos. Então a gente pode entrar nesses debates, não é o momento de fazer isso, mas o importante é entender o privilégio que Paulo colocava e outros apóstolos aqui, dessa questão de sermos um povo escolhido, uma nação santa, a igreja de Jesus. Por isso que a gente acredita muito na igreja. E as pessoas que desprezam a igreja, não preciso de igreja, eu só sirvo a Deus em casa, sozinho. Eu digo que está fora do projeto de Deus. Quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, é o projeto da hora. É o projeto de Jesus. E ele vai voltar para a sua igreja. Então a escatologia, as coisas futuras, a bendita esperança da volta de Jesus, trata-se da igreja. E você ficando fora, você está fora de grandes bênçãos. Você está fora do cuidado mútuo da igreja e tantas outras questões. Salvação nasceu no coração de um Deus de amor e compaixão. A formação de igrejas locais nasceu no coração de Deus e nasce com a direção do Espírito Santo. As comunidades seguidores de Jesus nascem como essa igreja que Paulo estava endereçando a carta. Eles se tornavam crentes ou cristãos e eles se tornavam discípulos. Discípulos são aquelas pessoas que praticam, aquelas pessoas que entenderam que Jesus agora é o Senhor da nossa vida. A gente é um pouco contra essa ideia, eu levantei a mão na igreja e eu sou crente. E sua vida mudou? Não. Você adicionou Jesus como você adiciona um produto, um shampoo novo. Eu estou assim, ironizando, mas às vezes é assim. Nos países de politeísmo, ou muitos deuses, eles aceitavam Jesus também. Você sabe que na Índia tem mais de 1 milhão de deuses. Mais de 1 milhão de deuses no hinduísmo. Chegou Jesus, é mais um. Aceitamos Jesus. Mas a questão de sair da ideia de ser crente ou acreditar em Jesus para ser um discípulo é quando a ficha realmente cai. Tem um versículo que deve perseguir o nosso coração, porque ser crente, veja aqui, nós somos um povo escolhido, mas veja o que diz Tiago. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Vamos falar do crente aqui. Você crê que existe só um Deus? É o crente, né? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então tem que haver mais do que um acreditar. Uma teoria, Jesus, ele era o Filho de Deus, eu acredito. Morreu por meus pecados, sim. Eu sou crente. Eu levantei a mão, eu fiz uma oração. Mas deixa eu lhe dar uma ilustração simples. Eu posso falar o dia todo que essa cadeira, que eu creio que essa cadeira sustenta o meu peso. Né? E dizer, eu acredito, eu creio. Mas na medida que eu tenho que sentar nela. Então, agora eu vou provar a minha fé na cadeira. Então, quem receber a Jesus, não só crê, confessa como Senhor da sua vida, já entra no discipulado, o seguidor de Jesus. Esta é toda a diferença. Então, aqui os irmãos, eles começaram
E a gente falou, vamos adiante, já voltar aqui para uma tela aqui, uma fé que começou corretamente. Então a fé tem que ser uma fé legítima, um receber a Cristo, um arrependimento dos meus pecados e uma volta para Cristo. Eu me arrependo e eu viro em fé para Jesus, abraço Jesus. Eu digo agora, o comando da minha vida está nas mãos de Deus. Esta seria uma fé autêntica, um povo escolhido, um povo que nasceu, como nós falamos, no coração de Deus. Eles abraçaram um evangelho puro e simples e verdadeiro, a essência do evangelho. Veja o versículo 5 de novo. O que é que diz? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Eu gosto da palavra nosso, porque eu vejo isso nos escritos de Paulo. Ele não diz o evangelho. O evangelho é uma coisa lá longe. Ele diz o nosso evangelho. Nota que nós estamos falando que é uma crença, mas é uma vivência. E se você ainda não recebeu o evangelho como algo muito pessoal, muito seu, então você está perdendo um grande fato, uma grande essência aqui do evangelho. Eles aqui eram um povo escolhido, mas abraçaram um evangelho puro e simples. O evangelho é tão simples na sua essência que uma criança pode entender. Já notaram isso? E nós fazemos questão de ter o culto infantil porque nós, os voluntários aqui da igreja, explicam o evangelho numa linguagem que a criança pode entender. Mas, basicamente, será que é difícil entender que somos todos pecadores? A criança entende isso. E as tias e os tios explicam. É difícil entender que Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados. E a morte dele foi em função do nosso pecado. E uma dívida que não podemos nem pagar com a vida toda. E o salário do pecado na minha vida e na sua é a morte. Mas o que é que traz vida? É a morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Vamos ver aqui um dos textos que mais esclarece o que é o Evangelho. É o 1 Coríntios 15. Vamos ver aqui a definição de Paulo sobre o Evangelho. Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Mais adiante agora, verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Mais uma vez, a mensagem é pregada, é transmitida, é recebida. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então você vê aí a morte, a gente chama expiatória de Jesus. Ou seja, ele pagou o preço do pecado. Ele também é o nosso substituto, ele morreu no nosso lugar. O salário do pecado é a morte, não é? E Jesus morreu para nos trazer vida. Deixa eu lhe explicar de outra forma, uma ilustração. Se você tem uma batida de carro e a culpa é sua, né? Você não viu e você entrou, bateu uma... Aí a pessoa desce do carro e você fica assim todo sem jeito, né? Você já sabe que a culpa é sua. Vamos supor que a pessoa diz, olha, cada um paga o seu, não se preocupa, está perdoado. Só que você notou que os carros ainda estão arrebentados. Então você pode
perdoar, mas o que é que vai trazer a solução para aquele problema? Alguém vai ter que pagar aquela conta para aquele carro ter o conserto. A mesma coisa na nossa vida. Jesus perdoa, mas ele pagou o conserto da sua vida e a minha com o seu sangue precioso. Uma dívida impagável. E isso você vê que foi através da morte, sepultamento e o que? Ressurreição de Jesus. Eu estava num escritório estava numa clínicazinha, numa casa de acupuntura, fazendo tratamento para minhas enxaquecas. E o professor que fazia aquele tratamento, um evangélico, muito dedicado, coreano, chamado Dr. Choi. E lá na sala de espera, tinha vários pacientes ali, e Dr. Choi fazia questão de levantar assuntos espirituais. Ele aproveitava a presença do pastor Roger. E aí, pastor, não é assim, não sei o quê? Era bem interessante, muito interessante. E na época, eu me lembro de um casal de idade, estava lá, e eram de Arco Verde. A gente ainda não tinha o trabalho aqui em Arco Verde, mas eles eram daqui, eu não me lembro o nome deles, mas eles estavam defendendo que eram cristãos, né? E reencarnação. Eu falei para eles, com muito jeito, eu disse, meus amigos, essas duas, a sua religião, porque era um cristianismo, né? Acredita na ressurreição. E vocês estão abraçando reencarnação, é uma contradição com a religião que vocês dizem participar. Eles ficaram meio assim, mas eu disse, você tem que ver isso aí direitinho. Porque o cristianismo tem um consenso geral, todo cristão, que tem Pai, Filho e Espírito Santo. E também tem o consenso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele era Deus encarnado. Não era uma reencarnação de nada, era Deus que se tornou carne. Então, nisso, aí eu digo para vocês, quem acredita na reencarnação tem uma série de dificuldades, mas é como você dizer, eu acredito na ressurreição e na reencarnação. E é como misturar água e óleo. Você mistura, parou, separa, não tem como. E as escrituras, as evidências estão muito pesadas pelo lado da ressurreição. Inclusive, Jesus foi as primícias. Jesus ressurgiu dos mortos, como promessa que nós teremos a nossa ressurreição. Então, tem a volta de Cristo para os vivos, né? E os que morreram serão ressuscitados naquela hora. Então, muito interessante, nós vamos tratar mais isso semana que vem. Mas é importante você ver a simplicidade do Evangelho, só que as pessoas, elas complicam. As pessoas injetam suas ideias, suas teorias, mas a palavra de Deus é clara sobre isso. Outro texto aqui muito importante, Marcos 8, de 34 a 37, para mostrar que o Evangelho é um compromisso de corpo e alma. Diz, então ele chamou a multidão dos discípulos e disse, Jesus falando, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Continuando aqui. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? A sua vida e a minha está nas melhores mãos possíveis quando está nas mãos de Deus. Deus quer que você perca a sua vida. O que é isso, Roger? Negar a si mesmo. Vocês já notaram que o ser humano gosta de ser dono do seu próprio nariz? Né? Gosta de ser aquela pessoa responsável pelo seu destino. O problema é que nós não temos condição. E quem tem condição melhor do que nós é o Criador do universo, o nosso Pai
de amor, e em amor vai conduzir a nossa vida. Então, o negar a si mesmo, muito importante aqui. Eu vou voltar só os outros versículos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é compromisso, não é? Aceitei a mão, levantei a mão, sou crente, tenho agora o rótulo. Mas você está seguindo Jesus Cristo? Você nega a si mesmo para achar Cristo, para achar a vida verdadeira? Pois quem quiser salvar a sua vida, olha, o egoísmo, eu vou buscar minha vida, a minha felicidade, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, as boas novas, a salvará. Não tem causa melhor, não tem situação melhor do que nós estarmos nas mãos desse Deus de amor. Eu e Márcia, você já sabe, muitos já sabem, a gente vai se aposentar para o ano, mais ou menos no meio do ano. Mas não, tem gente dizendo não. Mas não pense que a gente vai se aposentar do Evangelho, né? Nem tão pouco do trabalho de Deus. E vamos estar visitando o Brasil e incomodando vocês ainda, né? E tendo essa comunhão maravilhosa. Só que vamos mudar um pouco o ritmo da coisa. Porque a gente passa a vida nessa situação, não tem como se aposentar disso. De negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Esse é o propósito de cada um. Esse é o propósito que Deus colocou nos nossos corações quando ainda jovens, quando nós chegamos no Brasil com 26 anos de idade, plantamos nossa primeira igreja lá em Candeias. Depois a de Piedade e agora esta. Estamos nesse projeto. Eu digo que é final de carreira, mas carreira entre aspas, né? Mas o negar a si mesmo não é agora eu vou pendurar as chuteiras, né? Não. É simplesmente mudar geograficamente, né? Ministrar para outros grupos. E ainda espero, eu sou apaixonado pelo povo brasileiro, sempre fui. Eu só tenho essa de lamentar que eu não nasci aqui. Eu tenho essa frustração. Cheguei com 3 anos de idade já nascido, né? Eu tenho um irmão caçula que ele nasceu aqui, 2 filhos que nasceram aqui. Tenho a identidade brasileira. Eu acho isso maravilhoso. Não tenho esse privilégio, né? Mas eu acho que de alguma forma, nos Estados Unidos, eu vou estar me misturando com brasileiros. Parece que tem alguns ali na Flórida, né? A gente vai ter, eu já visitei igreja brasileira lá, já preguei numa igreja brasileira nos Estados Unidos. Então a gente vai ter ministério, né? E eu espero que relacionado ao povo brasileiro. Mas eu posso dizer aqui que o Evangelho, este Evangelho que a gente trata, é um milagre. E Paulo fala que veio não só em palavra, não é? A palavra é importante, como nós falamos aqui. É muito importante a gente conhecer o Evangelho, a essência do Evangelho. E a gente oferece cursos aqui, fazemos isso aí. Mas o Evangelho vem, não é só fatos assim frios. E como para aquele povo chegou em poder e do Espírito Santo. Milagres de conversão, coisas acontecendo. O milagre da conversão, vocês devem conhecer, porque se você conhece Jesus, você vai dizer, a minha vida é um milagre, né? Antes de Cristo era assim, depois de Jesus eu mudei muito. Então é um milagre. Então por isso que a gente foca muito oração. Eu tenho lista de oração por pessoas não convertidas aqui nessa cidade. Desde que nós focamos a cidade aqui, começamos a orar pelo nome, pessoas que a gente vai conhecendo, tal, né? A gente vem orando. A gente já viu frutos, né, disso aí. Já tem pessoas aqui na igreja, a gente já pensa nisso, que a gente começou a orar há muito tempo, nem sabia muito sobre a gente deles, mas a gente foi fazendo amizades e orando, e hoje estão na família de Deus, né? Isso é uma bênção. Eu penso que o novo nascimento é parecido com o nascimento natural. Eu estive presente no nascimento de 2 dos meus filhos. O terceiro foi um lapso porque
A gente não tinha combinado com o médico, eu achava que eu podia entrar e de última hora fui barrado, né? Foi a minha tristeza. Mas a primeira filha, ela nasceu, eu estava lá presente. Não desmaiei, né? Tem alguns homens que não aguentam, né? Mas eu fiquei assim, quando eu vi aquela criatura, quando eu vi o milagre do nascimento. Agora, minhas palavras eram fraquinhas. Eu disse, Márcia estava segurando Stephanie e a gente lá. E eu disse, ela é bonitinha. E Márcia olhou para mim, ela é linda, Roger. Bonitinha não dava conta, né? Milagre. E como é que pode um negócio desse? O novo nascimento é assim também. E eu espero que cada pessoa que já teve seu momento de ter a inocência de uma criança dizer, Senhor Jesus, eu acredito, eu te recebo. A minha vida não tem sentido sem estar ligado com o meu Criador, com o Deus que me formou, o Deus que me amou de tal maneira que enviou seu Filho para sofrer em meu lugar. E esse povo aqui de Tessalônica, eles saíram da idolatria, nós vamos ver isso para a semana também, eles se converteram da idolatria. E o proceder de Paulo e a equipe dele fez um grande impacto neles, né? Vou voltar aqui. Né? Nota que ele falou de tudo isso. O Evangelho veio não só em palavras, também poder do Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Então o Evangelho ele transforma a nossa vida ao ponto da nossa vida ser um atrativo para quem precisa do Evangelho. Então, o proceder é muito importante e Paulo diz, vocês sabem que a gente trabalhou em seu favor. A gente foca aqui em sermos servos líderes. Então, servir a Deus, servir ao próximo, é muito importante isso aí. A obra social que a gente tem basado de coisas usadas, tudo isso não é só para gerar movimento, né? É a gente servir as pessoas carentes, é ajudar o próximo. Inclusive a campanha aí das cestas foi uma bênção. Distribuímos um monte de cestas básicas. A gente não faz muita propaganda, mas a gente fica muito feliz que Deus está usando os irmãos nesse sentido. E esta fé, não só, eu ver aqui para o meu esboço para lembrar aqui, mas é uma fé que começou corretamente, não é? Mas essa fé é uma fé que imitou bons exemplos. Nós vamos aí. Ele diz em verso 6, né? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Eles imitaram a Paulo, a equipe missionária dele, porque sabiam que eles imitavam o próprio Jesus. E esse exemplo se tornou modelo que edificou a vida dos outros. E assim como nós somos testemunhas de um evangelho autêntico, precisamos seguir exemplo autêntico, que é Jesus Cristo. Vocês sabem, a gente falou um pouco das igrejas, tem igrejas, mega igrejas aí que às vezes o valor é crescimento a todo custo. Aí, às vezes, não é que crescimento é errado, crescimento é bom. Né? Uma igreja que cresce rápido é bom. Mas se você deixa de lado doutrinas importantes, a gente está comprometendo a autenticidade do Evangelho. Como a gente falou também, é uma coisa complicada, porque a religião em si é um poder muito forte. Você pode mobilizar muita gente com religião, seja ela evangélica ou não. Você fazendo o agrado de todos, né? E Paulo fala também um pouco disso, as pessoas procurando coisas que vão coçando os ouvidos, coisas que eu quero ouvir. Nada de coisa negativa, só prosperidade e tal, e dar sua oferta que Deus vai abençoar. É muito fácil ficar por ali, né? E aí perder essa essência
do compromisso com Jesus, do negar a si, aquilo que a gente acabou de falar. E esses reinos, eles podem crescer numericamente. Deixa eu dar um exemplo que números e crescimento assim impressiona a gente, mas nem sempre é o termômetro. Tem campos missionários muito complicados, onde os missionários passam 10 anos pregando o evangelho, sem ver uma conversão. Imagine você, que Deus chamar você para um país muçulmano, diz que nesse país é muito difícil, você gasta muitos anos orando, e Deus faz um trabalho, mas eu já vi de tribos indígenas, onde também foi um processo muito demorado, mas quando vê o fruto, o chefe se converte, a tribo toda. Então, tem esse processo que a palavra fala que um planta, né, o outro rega e Deus dá o aumento. É isso que Paulo falou em Coríntios também. Então, a fidelidade de Deus e o crescimento, como a gente espera, às vezes não é a mesma questão. E o servo, ele é chamado a ser fiel naquilo que Deus chamou a pessoa para fazer. Por exemplo, a gente mostrou Billy Graham aí. Billy Graham levou multidões a Cristo. Algumas pessoas pesquisaram, mas quem levou Billy Graham para Cristo? É um nome talvez que você não conhece. Mas aquela pessoa, se ela não fosse fiel, como é que seria o Billy Graham? Como é que não seria? Né? Então tem histórias assim, e alguém já falou que Deus vai determinar o tamanho da sua sombra, a sua influência. Não é da nossa conta, é da conta de Deus. Ele quer que você ganhe multidões, amém. Ele quer que você discipule uma pessoa, que você serve uma comunidade carente, sem muito retorno, sem muitos números, sem muito fã-clube, né? Eu digo assim, o problema é de Deus, né? Os problemas bons, às vezes eu digo, problema difícil, eu digo, Senhor, resolva essa bronca, que essa bronca é sua. Mas da mesma forma, às vezes as bênçãos que a gente queria de uma forma e Deus dá de outra, então a forma dele abençoar é a forma dele, ele é quem manda, né? Então a gente não faz favor, voltando àquele assunto de elogiar demais, de assim, criar um espírito competitivo na igreja pelos dons, como aconteceu em Coríntios, ficar, fulano é uma benção, se não tiver fulano aqui, a coisa não acontece. Será? A igreja de Jesus Cristo é composta por pessoas que Jesus arrebanhou. E Deus supre as necessidades da sua igreja assim. E o orgulho só faz a gente ficar numa situação precária. Vamos lembrar o exemplo de Jesus até nessa questão de humildade. Ele aceitava cada afronta, né? Ou perdurava, mas ele não tinha nada a provar. Ele era confiante em quem era, não tinha nada a provar para ninguém. Se a gente pensar muitas vezes, você pode ser criticado, censurado, perseguido por Jesus, mas nós não estamos provando para aquelas pessoas incrédulas, nós estamos servindo a Jesus Cristo. E o servo, plantando a semente, vai colher. E Deus é quem traz o fruto e o crescimento que Ele quer. Então vamos para a última questão aqui, que é uma fé que se tornou famosa. E voltando a esses versículos 7 e 8, diz assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Estão vendo o processo? Eles se converteram, uma conversão real, autêntica, discípulos de Jesus. Imitaram Paulo e os outros da equipe. Ao ponto de agora sua fé ficar famosa em 2 províncias romanas ali. Que era a província de Acaia e da Macedônia. Acaia hoje seria onde está Atenas, né? Atenas estaria ali no Acaia, e essa cidade Tessalônica, que existe hoje, o nome é um pouquinho diferente, era a cidade mais influente daquela região da província da Macedônia. E Acaia logo
Atenas, um centro de filosofia, de movimento, onde tinha muitos deuses. Lembra que Paulo pregou lá, disse: eu vejo ídolos para todos os deuses, e tinha até um Deus desconhecido. Aí ele usou a brecha para dizer: eu quero falar desse para vocês. Aí fala de Jesus e prega o evangelho. Interessante. Então aquela região foi influenciada por uma igreja que quis seguir a Cristo, que quis priorizar o reino de Deus. Muito importante. O exemplo que isso foi a bênção de Deus que se fez presente na vida, se incorporou na vida desses irmãos. O reino, então, cresceu, expandiu. E a gente vê que eram centros comerciais. Então, os comerciantes, eles viajavam àquela região e obedeciam à ideia de levar o evangelho, de proclamar, de fazer a fé famosa, de ajudar as pessoas a saírem da escuridão para o reino da luz. Não tem negócio melhor do que esse, viu? Não tem mesmo. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser missionário, pastor de tempo integral, mas todos somos testemunhas de tempo integral. Porque se sua vida reflete Jesus, já é um testemunho. E se você proclama e deve proclamar, né? Melhor ainda, porque aí as pessoas vão tendo a chance. Imagine, é interessante você dizer: mas eles não querem o evangelho. Mas não é bom você dar uma chance da pessoa dizer sim ou não? Pelo menos ter a chance de ouvir o evangelho. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Eu não aceito essa história. O pessoal diz: não, tem que nem, é só viver o evangelho, não precisa falar nada. Não, precisa falar, porque é baseado numa mensagem, boas novas. Tem que ser esclarecido isso aí, mais cedo ou mais tarde. Agora, a vida dá credibilidade para a mensagem, com toda certeza. Lembram e eu acredito que essas pessoas daquela igreja estavam imersos no primeiro amor a Cristo. Aquela alegria. Eu recebi de Deus, eu quero levar para os outros. Aquela empolgação. E teve o pensamento forte. Às vezes a pessoa diz que a igreja de Apocalipse, ela perdeu o primeiro amor. Já ouviram essa história? Mas no texto lá não diz que perderam, diz que abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor a Deus, ao evangelho, deve se renovar em nossa vida. Eu nunca devo abandonar esta paixão. Então, a repreensão de Jesus àquela igreja em Apocalipse foi porque eles abandonaram o primeiro amor. O evangelho é algo... Eu ouvi uma pessoa dizer: é boas novas, mas não é mais novidade. Todo mundo já sabe, não é mais novidade. Isso é um problema para uma pessoa que já se tornou calejada, que não se empolga com o evangelho, que não se apaixona por Jesus, por tudo que Ele fez e faz por nós a cada dia. Quero fazer 2 orações hoje à noite. E a primeira é uma oração de entrega. Se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, eu lhe convido a fazer esta oração no seu coração ou algo parecido. Você pode orar assim: Senhor Deus, eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que Jesus Cristo morreu, derramou seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Receba a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ser um discípulo da sua pessoa. Eu quero lhe abraçar como meu Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, fale conosco, mas eu quero fazer outra. Eu quero que cada um no seu lugar, talvez baixe sua cabeça e ore. Mas o segundo convite é para você
talvez renovar, você se comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo, você perder um pouco você para achar Cristo, você perder os seus projetos para abraçar os projetos de Jesus, perder sua vida de egoísmo, achando vida dentro dos propósitos de Deus. Vamos orar. Meu Deus, abençoa essas pessoas que estão nessa situação hoje. Corações talvez frios, mas precisando de uma visitação sua. Antes de terminar a oração, queria que, se você estiver querendo oração nesse sentido, você levanta sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém assim? Você deseja oração para uma renovação do compromisso com Jesus Cristo? Levante sua mão rapidinho que eu vou orar por você também nessa. Ele diz, eu sinto que eu tenho esfriado, eu sinto que meus projetos tomam prioridade. Eu quero os projetos de Jesus. Eu quero buscar o primeiro reino de Deus, sabendo que Deus tranquilamente vai cuidar da minha vida e dos detalhes. Alguém assim que deseja oração? Você pode mostrar um sinal, levantando uma das suas mãos. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Vou orar em breve. Senhor Deus, Tu estás vendo as mãos, mas melhor do que isso, o coração, Senhor, de cada um. Que nós possamos ter humildade de reconhecer nossa carência de Ti. Que nós possamos deixar o Espírito Santo preencher a nossa vida com a Tua paz, com a Tua direção. Senhor, nos perdoa por volta e meia querer o comando da nossa vida, esquecendo que Tu és o Senhor. Faça uma obra a partir de nós e em nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos em paz para as nossas casas.